Bom dia, galera. Eu sou o Fernando Barreto e hoje estamos aqui em mais uma edição do Café Digital. Hoje vamos falar sobre a história empreendedora do Matheus Garcia, fundador da AfterPix, uma agência de publicidade que atua em 3 unidades de negócios: marketing estratégico, educação à distância e design digital. Matheus, vou te passar a bola aí já para você dar um bom dia aí para quem está acompanhando a gente, comentar um pouco também sobre sua trajetória, mesmo que brevemente, a gente vai abordar mais sobre isso durante a entrevista. Beleza? Bom dia. Primeiro, agradecer aí quem está assistindo, agradecer ao Polo Digital pelo convite. Fico muito feliz e me sinto honrado mesmo de ter sido convidado. Eu já vi grandes empreendedores passando por esse programa e, cara, tô muito honrado mesmo. Minha trajetória, eu sou publicitário de formação, tenho uma especialização em comunicação empresarial e relações públicas. Trabalhei desde o ano 2004, 2005, trabalhei em algumas agências de publicidade na área de design, trabalhei em departamentos de marketing e nos últimos 6 anos eu trabalhei na área de educação à distância, né, coordenando equipes de criação de material multimídia e material didático para educação à distância. Em resumo, é isso aí. Agora estou empreendendo com a AfterPix. Perfeito. Para começar, eu queria te perguntar como que você se descobriu empreendedor, né? Quando que começou, por que começou, se foi por incentivo de alguém ou foi sozinho, você viu alguma coisa e se interessou pelo assunto, como que você iniciou nessa área? Fernando, eu acho que, cara, eu acredito que tem a grande influência do meu pai. Meu pai sempre empreendeu em vários segmentos e talvez por eu ter acompanhado ele desde criança, né, nesses empreendimentos dele, talvez isso tenha influenciado bastante. Quando eu comecei a fazer a faculdade, em 2004, comecei a fazer a faculdade em São José do Rio Preto, 2004, 2005. Um dos professores me convidou para abrir uma agência lá. E aí foi a minha primeira experiência como empreendedor, eu à frente dos negócios, né, e não só ajudando meu pai. E foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência de um pouco mais de um ano. A agência, ela existe até hoje, uma agência de propaganda, chama G2Com. E foi uma experiência muito legal, assim, a gente tinha alguns clientes, tinha um cliente quando a gente começou a agência, que era o cliente que bancava os custos fixos, e a gente foi prospectando, e em um ano a gente já tinha de 6 a 8 clientes, e só que aí eu me mudei de São José do Rio Preto para Guarulhos, nesse período, e aí eu acabei vendendo a minha parte da agência pro cara que era meu sócio. Você tocou nesse assunto, né? São José do Rio Preto, Guarulhos, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Preparei algumas perguntas aí para até, né, que o objetivo é incentivar e mostrar, né, para quem quer empreender como que é essa área, né? Mas antes disso, eu queria te perguntar quais foram os seus maiores desafios, né, na hora de empreender, né? Acho que talvez você pode até citar novamente essa primeira agência que você abriu aí sem o seu pai, mas quais foram aí os maiores desafios, as dificuldades? Até você pode citar essa primeira vez aí que você abriu a agência. Nessa primeira experiência, o contexto era muito diferente do contexto atual, né? Na época eu morava com meus pais, então eu não tinha, a gente não tinha condições financeiras, assim, não venho de uma família rica, abastada, mas eu não tinha nenhuma obrigação financeira dentro de casa. Então, é uma situação que para empreender dá um certo conforto, porque você não depende daquilo para comer, para sobreviver, né? Então, foi uma experiência interessante nesse sentido, e talvez eu tenha demorado tanto para empreender de novo por conta disso, porque hoje eu sou casado, eu mantenho a casa,
né? Então é uma experiência muito diferente, né? Os desafios, cara, acho que o principal desafio é conseguir equilibrar todos os pratos, né? Todas as demandas que existem quando você está empreendendo. Tem a demanda de prospectar clientes, porque se você não vende, você não sobrevive. Só que, ao mesmo tempo, se você vende, você tem que entregar aquilo com excelência. E para entregar com excelência, você tem que dedicar tempo. Só que se você dedica tempo para aquilo, você não consegue prospectar mais clientes. Então, equilibrar isso, para mim, é o maior desafio que tem. Nessa primeira experiência de São José do Rio Preto, quem ficava mais responsável por essa parte de prospecção era meu sócio. Então a gente conseguiu se dividir bem dessa forma, assim, eu ficava na parte de produção, de criação, de desenvolvimento daquilo que a gente vendia, né, de comunicação, das campanhas. Era um contexto um pouco diferente de hoje também, no sentido do ecossistema de comunicação, né? Hoje em dia, o digital ganhou muita força e é pouco provável acho que não é pouco provável, acho que nem existe uma agência de publicidade que não atue com o digital também. Na época, a gente fazia campanhas tradicionais, né? Então tinha campanha para jornal, campanha de revista, mídia exterior. A gente, lá em São José do Rio Preto, a mídia exterior é bem forte, então a gente atuava bastante com a mídia tradicional mesmo, né? E eu ficava nessa parte de produção e meu sócio na parte de prospecção, de novos negócios, então conseguia equilibrar de uma maneira bem bacana. Você diria que está mais fácil empreender hoje, então, do que naquela época lá, 2004, você disse, né? Para mim, eu considero que hoje é mais difícil, mas devido ao meu contexto, né? As minhas responsabilidades, aquilo que eu tenho como responsabilidade mesmo, e também acho que a bagagem que a gente vai adquirindo ao longo do tempo vai deixando a gente bem crítico com algumas coisas. Eu gosto muito de estudar, assim, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre tento me lembrar de alguma teoria para embasar aquilo, e às vezes isso me atrapalha. Então, eu acho que hoje é mais difícil empreender do que naquela época, mas mais pelo meu contexto mesmo, pela minha história, né? Você, antes de trabalhar, né? Hoje você está na Afterpix, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas você, antes da After, você já trabalhou em 4 agências, se eu estiver correto, você pode até me corrigir. Se você quiser depois citar o nome de cada uma. Mas a minha pergunta você comentar um pouco sobre elas, e você chegou até a morar em São José do Rio Preto. Como que foi essa experiência profissional? E se você recomenda que quem quer empreender deve explorar mais as coisas como você fez, de ir para outra cidade, de arriscar mesmo. É essa a dica que você dá para quem quer empreender hoje? Cara, para quem quer empreender, eu acho que é fundamental conhecer do negócio que quer empreender, né? Então, se a pessoa quer montar uma agência, acho que é muito difícil ela montar uma agência sem ter trabalhado em alguma agência antes. Porque tem uma dinâmica, tem o dia a dia da agência, e isso aí, cara, eu acho que não dá para aprender só em livros, sabe? Em cursos. Por mais que tenham ótimos cursos hoje em dia, a experiência é fundamental. Sobre as experiências anteriores, eu trabalhei, na verdade, eu nasci em São José do Rio Preto, e aí meus pais se mudaram algumas vezes para São Paulo, depois para Rio Preto de novo, para uma cidadezinha do lado de Rio Preto que chama Guapiaçu, e eu passei a maior parte da minha infância e adolescência em Guapiaçu, morando em Guapiaçu, só que fazendo tudo em Rio Preto, trabalhando em Rio Preto, estudei em Rio Preto, a agência que eu montei foi lá em São José do Rio Preto, e aí em 2006, no final de 2006, que eu vim para Guarulhos,
E aí eu tive as outras experiências. Lá em São José do Rio Preto, eu trabalhei numa agência que chama Preview. Eu entrei na área de pesquisa, trabalhei com pesquisa de mercado, e depois eu trabalhei como assistente de arte, né, nessa Preview. Depois da Preview, eu montei a própria agência lá, que era a G2Com. Chegando aqui em Guarulhos, eu trabalhei em uma empresa que chama Ideia VIP, uma agência também focada no mercado de cosméticos. Aí, dessa agência, eu trabalhei em departamentos de marketing de 3 empresas e depois eu voltei para o mercado publicitário novamente, numa agência que chama Defoco, que é uma agência de Guarulhos. E a experiência na Defoco foi muito legal, foi a última experiência que eu tive no mercado publicitário antes de ter a Afterpix. E foi bem bacana, porque lá a gente atendia também bastante clientes de cosméticos, com design de embalagem, com toda a parte de comunicação. E quando eu entrei na agência, a agência era bem pequena e eu trabalhei com eles por 3 anos. E esse perfil meu de empreender, eu acho que ele vem desde a época que eu trabalhei como empregado mesmo. Todo lugar que eu trabalhei, eu procurei empreender, sabe? Resolver as coisas, tomar frente. E isso aí foi muito legal, porque em empresas de pequeno e médio porte, isso aí é bastante valorizado, né? E conseguir atuar nessa agência, na Defoco, eu atuava em várias frentes, né? Na prospecção de clientes, na coordenação de equipe, botava a mão na massa também com design, que é uma parte que eu gosto bastante. E foi uma experiência muito legal, assim, que eu acredito que tenha me ajudado bastante, porque nessa época também já tinha me formado, estava fazendo uma pós-graduação, num lugar que eu sempre quis muito estudar, com professores que eu lia nos livros e de repente estava tendo aula com eles, então foi muito bacana essa experiência na Defoco. Então, você destacaria o que de principal, assim, todas essas experiências que agregaram no seu currículo, assim? O principal foi nessa questão de você ter um conhecimento amplo de como funciona a agência e poder gerir ela. Quais a principal experiência que você tem que você acha que te ajuda hoje em dia na Afterpix, que, né, praticamente você está à frente dela? Fernando, eu acho que o que mais ajudou, cara, foi experimentar várias áreas dentro da agência, né? Experimentar a prospecção, experimentar elaboração de proposta comercial, experimentar gerir uma equipe. Na época, foi a minha primeira experiência com gestão de equipe, era uma equipe pequena ainda, a gente tinha três profissionais, depois cresceu um pouco. Quando eu saí da agência, acho que tinha uns 8 profissionais na equipe. E aí, essas experiências todas, elas vão te dando credenciais para você arriscar mais, né? Depois que eu saí da Defoco, aí eu entrei nesse mercado no segmento educacional. Eu tive uma experiência como professor e aí comecei a gostar muito dessa área de educação, que eu nunca tinha experimentado ainda. E aí eu fui convidado por um professor que eu tive na graduação para uma vaga para coordenar uma equipe de produção multimídia. E aí foi outra experiência muito bacana também, que a equipe era muito grande. Eu tinha uma equipe na Defoco de 6 a 8 pessoas. E aí, quando eu fui para essa instituição de ensino, a equipe só a equipe de design tinha mais de 30 pessoas. Então, foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora, assim, bem bacana. Queria abordar, e a próxima pergunta seria sobre estudo e faculdade, universidade, mas você falou sobre dar aulas, e eu queria resgatar essa pergunta que eu deixei para trás agora. Você até pode me corrigir, mas em 2012 foi quando você começou a dar aulas, né? Você pode me corrigir se eu estiver equivocado. E eu queria te perguntar
o que você ministrava e se essa é uma possibilidade para todo empreendedor, se você vê isso como uma válvula ali para um escape, né? Às vezes o empreendedor está com dificuldades, ele pode ministrar aula. Como que você vê essa questão de dar aulas é importante para todo empreendedor e como foi a experiência para você? Cara, dar aulas eu acho que é uma atividade que todos os profissionais poderiam experimentar, pelo menos, porque primeiro que te obriga a aprender bastante, porque quando eu comecei, nessa ocasião, em 2012, que eu dei aula de duas disciplinas, numa pós-graduação de uma faculdade em Guarulhos. Eu lecionei pesquisa de mercado e lecionei comportamento do consumidor. E a pesquisa de mercado eu tinha trabalhado, como eu falei, na Preview, então eu tinha experimentado a pesquisa de mercado mesmo no campo, fazendo entrevista, depois no mesmo instituto de pesquisa, que era um instituto de pesquisa e agência de publicidade. Eu pude trabalhar também no tratamento dos dados, então foi uma experiência bem bacana. E aí, depois de, sei lá, de alguns anos, eu estudei e me formei e pude dar aula desse tema. Em departamentos de marketing que eu trabalhei também, trabalhei com pesquisa, então foi muito legal. Comportamento do consumidor também, tive aulas desse tema e foi muito legal também poder trazer a vivência da agência de publicidade correlacionado com o comportamento do consumidor e dar aula sobre esse tema. O que eu falei que obriga a gente a aprender quando a gente dá aula é que eu sempre tive assim na minha cabeça que quando o professor vai dar aula, ele precisa transbordar aquele conteúdo, porque é muito ruim a gente ter aula com um professor que você sente que o camarada não se preparou para aquela aula, né? É muito frustrante para o aluno e eu não queria que os alunos tivessem essa sensação quando eu desse aula. E aí isso assim te obriga sei lá, a preparar uma aula que você vai transbordar daquele assunto, que vai ter muito o que falar sobre aquilo, e aí a gente prepara dinâmicas. Eu acho que nesse sentido que você perguntou, se o empreendedor pode ter como uma válvula de escape, eu acho que como uma atividade paralela, eu acho muito interessante, justamente porque ele não vai parar de aprender. E isso é um risco para quem empreende, quando a pessoa acha que já sabe o suficiente e para de aprender, né? Então, a atividade docente te obriga a reciclar, a aprender, e quando você está em sala de aula, os alunos te confrontam, e aí você aprende mais, e isso é fantástico, cara. Então, a próxima pergunta, você já é publicitário, já estudou aí em universidades para fazer sua pós. Eu queria até te perguntar, e acredito que a resposta seja sim, se o estudo acadêmico, na sua opinião, é imprescindível para todo empreendedor, se você concorda com isso. Cara, esses dias eu vi uma publicação de um influencer digital aí, da área de marketing, e ele falando que o estudo acadêmico não é imprescindível, e ele não é imprescindível, né, para empreender. Ele dava exemplos do Bill Gates e tal, do Bill Gates e do Zuckerberg, do Mark Zuckerberg. Só que, cara, o estudo acadêmico ele te dá condições, ele te dá caminhos para você aprender aquilo que é o básico, né? Mas não é o suficiente. Eu acredito que quem não tem um estudo acadêmico pode empreender também e pode ter sucesso. Se alguém me perguntar, eu devo estudar o acadêmico, devo fazer uma faculdade ou não devo fazer uma faculdade, eu vou falar assim, cara, faz a faculdade. Porque tem outros aspectos que estão envolvidos, né? Tem um relacionamento que você desenvolve com seus colegas. Eu desenvolvi amizades na faculdade que eu carrego até hoje. Então, cara,
Eu valorizo muito isso, sabe? Desenvolvi amizade com professores também, que eu carrego até hoje. Aprendi a pensar de um modo sistemático, aprendi a pesquisar de uma maneira científica. E isso aí, se você não tiver o estudo acadêmico, às vezes você não consegue. Essa pergunta ela é polêmica, né? Assim, não sei, tipo. Não, tranquilo. Geralmente o pessoal defende o estudo mesmo, né? Que vai. E eu acho que, bom, também a gente não pode falar, que nem você falou que teve um rapaz aí que disse sobre Bill Gates, Mark Zuckerberg, mas acredito que seja algo fora da curva, talvez, né? Vamos dizer assim, né? Sim, sim. E assim, e não acho que tanto um caso quanto o outro, eles já estudavam, eles estavam na faculdade e pararam o estudo formal para se dedicar ao empreendedorismo, né? Mas eles não pararam de estudar. Não consigo. O próprio Bill Gates tem um documentário na Netflix que mostra o cara passando, sei lá, tem um período do ano que ele fica recluso numa casa lá da montanha, leva uma sacola enorme de livros e vai estudar, cara. Ainda hoje, assim, tipo, ele nem está mais à frente da Microsoft, mas ele estuda, ele sempre estudou. Então, o que acontece também é que assim, a pessoa acha que fazer faculdade é só você ir lá, acompanhar as aulas e tirar nota, né? E não é isso, né, cara? O estudo acadêmico, ele pressupõe uma dedicação do aluno como professor, eu já observei isso, cara. Pouquíssimos alunos se empenham da maneira como é esperado. E aí, às vezes, esses alunos saem falando que me arrependi de ter feito faculdade e tal. Que é um contrassenso, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Afterpix, né? Na verdade, são até duas perguntas em uma, né? A primeira questão é como surgiu a ideia, né, para esse seu negócio, para Afterpix, né? Pode até comentar sobre a ideia do nome e como que qual dica você daria para quem quer empreender para criar o seu próprio negócio? Qual conselho você tem? Cara, o nome Afterpix, a gente criou, eu e minha mulher, ela é publicitária também, a gente já trabalhou junto. Na Defoco, a gente dividia a mesma bancada, a gente atendia grupos de clientes diferentes e foi uma experiência muito bacana. Em 2016, a gente começou a criar o nome para nossa agência. A gente queria ter uma agência junto e a gente fez um brainstorming e entre os mais de 100 nomes, a gente começou a fazer alguns jogos de palavras e aí surgiu o Afterpix. A ideia do nome, assim, é aquilo que vem depois do pixel, né? Aquilo que vem depois das imagens, né? O que a gente proporciona para os nossos clientes que está além daquilo que a gente entrega, né? A gente entrega um anúncio, mas a gente proporciona crescimento econômico, a gente proporciona uma conexão entre a marca do cliente e a marca e o coração das pessoas. Então, o conceito do nome é esse, né? Sobre o conselho para quem quer empreender, cara, eu tenho aprendido muito assim que empreender é fazer. Se a pessoa quer realmente empreender, ela precisa fazer, experimentar, ir para o mercado. Se ela não tem experiência na área que ela quer empreender, é importante procurar uma experiência, sabe? Trabalhar, experimentar aquilo, conhecer o mercado, conhecer os clientes, conhecer o que tem valor para os clientes, porque às vezes o que tem valor para mim não é o que o cliente valoriza. E aí, cara, não rola, não dá certo. Então, o conselho que eu poderia dar, nem sei se eu tenho gabarito para isso, mas é assim, é experimentar e conhecer o mercado, conhecer o mercado. Certo. Ainda sobre a After, você me falou, né, enquanto a gente conversava lá nos bastidores, que são três pilares: marketing, educação
e design. Aí eu queria entender como funciona cada um aí, como a After atua em cada um, e como surgiu a ideia de atuar nesses segmentos também? Como foi a escolha para essas áreas? Bom, são três segmentos que eu vejo essas unidades de negócios como complementares. A gente tem, primeiro, os três segmentos, porque é um pouco da experiência que eu trago de vida, né? Eu sempre, por exemplo, na área de design, eu sempre gostei muito de design. Quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, que estava no ensino médio ainda, meu plano era fazer um curso superior de design. E aí, na região onde eu morava, não tinha. E aí, o mais próximo que tinha era de publicidade e propaganda. E aí, eu comecei a fazer, mas, assim, gostei muito do curso. E, em paralelo ao curso, eu fui estudando design também. Então, desde 2003, eu acho que eu trabalho com design gráfico também. O marketing, cara, em 2007, quando eu montei a agência, em 2007 não, em 2005, quando eu montei a agência, a G2Com, em São José do Rio Preto, comecei a ter bastante experiência com a área de marketing. O meu sócio, ele tinha sido gerente de marketing em algumas empresas, então ele tinha uma bagagem muito bacana da área de marketing. Comecei a estudar bastante também, e o que me proporcionou algumas experiências futuras depois, né, como analista de marketing. E a área de educação foi a última área que eu atuei como empregado, e que eu acredito muito, cara. Assim, uma empresa que não treina os funcionários ou que não investe no desenvolvimento das pessoas, ela corre o risco de ter a marca dela comprometida, né? Porque não adianta você construir uma marca só visualmente. A marca é muito mais que isso, né? E aí uma marca, ela é feita de pessoas que entregam valor para outras pessoas. E se essas pessoas estão bem treinadas, se elas têm um programa de desenvolvimento que faz com que elas cresçam profissionalmente, como pessoas, a marca vai colher frutos disso, né? Então, eu enxergo como áreas correlatas. Eu não sei se eu respondi Então, a sua pergunta, deu uma não, volta sim, enorme. sim. Não, foi certinho. Então, no seu caso, você gostava de design e isso te influenciou hoje, né, para a criação da Afterpix. E para quem está se descobrindo ainda, você acha que ela tem que ir pelo que ela gosta ou ela tem que analisar esse mercado, ver o que está precisando e atuar em cima do que é necessário e não exatamente do que ela gosta? Como que funciona essa dicotomia entre o que ela gosta e o que é necessário? Cara, eu acho que o mundo ideal é encontrar uma intersecção entre essas duas áreas, né? Aquilo que você é apaixonado e aquilo que o mercado precisa. Porque se for só o que o mercado precisa, talvez você atenda por um tempo, mas você não vai ter prazer naquilo, e empreender é exaustivo também. E aí, se a pessoa não tiver uma paixão, né, não tiver muito amor por aquilo que faz, talvez ela não resista, assim, não consiga fazer aquilo por tanto tempo, né? E eu acho que empreender também tem muito a ver com persistência. Se a pessoa fizer só aquilo que ela gosta e não tiver demanda, não vai rolar também, porque ela não vai conseguir sobreviver, né? Não vai conseguir receita, né? E aí eu acho que o ideal é conseguir unir essas duas coisas, né? Aquilo que o mercado precisa e aquilo que você gosta de fazer. A próxima pergunta, a gente até comentou aqui nos bastidores já um pouquinho sobre equipe, né? Trabalhar sozinho, trabalhar em grupo. Você pode falar um pouco do seu exemplo aí na Afterpix, como que funciona a equipe e também o seu conselho para as outras pessoas, até mesmo trazer de volta o que você tinha falado só para mim, né? Que sozinho sozinho é mais difícil, né? Se você puder comentar um pouco sobre isso agora. Sim.
Hoje aqui na Afterpix a gente tem alguns parceiros de negócios. Tem um parceiro aqui em Mogi, da área comercial, tem um parceiro que fica em São Paulo, que a gente atua na área comercial e na área de produção juntos, e tem a minha esposa, né? E a gente trabalha os quatro hoje juntos. E, cara, trabalhar sozinho, eu não acredito nessa possibilidade. Assim, é lógico que, como empresa, a gente é uma empresa hoje, né? Então, a dinâmica é diferente. Se eu fosse um profissional freelancer, eu acredito que é possível trabalhar sozinho, como freelancer. Como empresa, eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito muito na colaboração, em ganhar junto, né, que é o que a gente tinha comentado. Acredito nessa questão de caminhar junto mesmo, sabe? E até porque muitas decisões que às vezes eu vou tomar, eu submeto para as pessoas com quem a gente trabalha junto, e às vezes as decisões mudam, porque, meu, é aquela velha máxima, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, três pensam melhor que duas. Se forem muitas também, fica difícil tomar decisão. Não dá para dividir decisão com muitas pessoas, mas com uma ou duas pessoas é muito importante. Certo. Bom, próxima pergunta, né? Vale ressaltar aí, né, desde março, a gente, no Brasil pelo menos, a gente está vivendo aí uma pandemia, né? O coronavírus. Eu queria te perguntar como que a pandemia afetou a sua vida de empreendedor aí, o que você precisou mudar? Eu acredito que você já trabalhava em casa, né? Você não tinha um escritório fora de casa, na sua casa mesmo, mas o que mudou devido à pandemia? Diminuiu também a receita devido à pouca procura? Como que foi aí desse período aí? Então, Fernando, na verdade, cara, a Afterpix, ela, assim, a ideia do nome nasceu, como eu falei, lá em 2016, mas eu, até o final do ano passado, na verdade, até o começo desse ano, eu estava trabalhando na UMC, né? E aí eu comecei a empreender integralmente, assim, na Afterpix, quando eu saí da UMC em fevereiro. E aí eu saí em fevereiro e em março começou a pandemia. Então eu não sei dizer como que a pandemia afetou, porque algumas reuniões que eu fiz, umas duas ou três reuniões presenciais, e depois todas as outras reuniões que eu fiz de negócios foram online. Eu posso dizer que a Afterpix nasceu durante a pandemia, né? Então, não saberia responder como que a pandemia afetou. É lógico que é um momento muito difícil, um momento complicado, mas que é um momento também que as empresas estão revendo essa parte de marketing. Eu sinto com as empresas, com as pessoas com quem eu falo, a preocupação delas em ter uma marca mais forte, porque marcas mais fortes elas sobrevivem melhor em tempos de crise, né? E eu vejo essa preocupação. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, que legal, a Afterpix trabalha com EAD, tá bombando agora na pandemia, né? Mas na verdade não foi esse o motivo que levou a gente a trabalhar com EAD, né? Na verdade é uma crença mesmo de acreditar na educação, no desenvolvimento das pessoas e, e, a, e aquilo que eu já trazia da minha experiência, né, com EAD. Foi isso. Certo. Mas, na sua opinião, assim, um conselho para quem vinha aí numa crescente e agora entrou dentro, né, começou essa pandemia aí, deu uma reduzida aí no mercado, na receita. Você aconselha que as pessoas, por exemplo, tenham um dinheiro em caixa guardado para momentos como esse? Claro que é muito atípico, né, uma situação como essa, mas eventualmente se acontecesse alguma coisa que fizesse a pessoa parar o serviço, você recomenda que ela tenha essa reserva? Quais são os seus conselhos para alguém que está passando por dificuldades agora e para evitar isso? Cara, a reserva financeira é fundamental. Eu não sou perito nessa área, mas assim, reserva financeira é fundamental, justamente por momentos como esse, e até para você ter fôlego, né, um capital de giro para você se mexer antes de a empresa se bancar, né? Então,
fundamental. O planejamento financeiro, entender que a empresa é um ente separado da sua vida pessoal nesse sentido financeiro. Isso aí é uma condição para a existência da empresa. Perfeito. Só para encerrar agora, Matheus, que a gente já passou um pouquinho aí, só para encerrar, se você tem algum recado ou dica para quem está começando a empreender agora, né? Se tem alguma área que você vê que dá mais retorno, só para deixar claro aí para quem está acompanhando. Cara, uma dica para quem está pensando em empreender, vou dar 2 dicas, né? Estude muito e pratique aquilo que você estuda, porque só estudar não resolve nada, né? Você precisa estudar, mas você precisa aplicar aquilo que você estuda também. E empreender tem a ver com fazer, né? Eu li um livro recentemente do Thiago Matos, que chama Vai Lá e Faz. É um livro muito focado no empreendedorismo e fala exatamente disso. Assim, o empreendedorismo ele não está no campo do saber, ele está no campo do fazer. Então, o conselho que eu poderia dar faça, realize, sabe? Coloque sua proposta no mercado, fale com as pessoas sobre aquilo que você tem de valor para oferecer para o mercado e fazer. Perfeito. Agradecer aqui o pessoal que mandou mensagem, o Polo Digital, o Vidal Fernandes Júnior comentou aqui, parabéns pelo trabalho, Matheus, inspirador pelo trabalho, não sei se você o conhece, se vocês conhecem. Sim, grande amigo. Legal. Então, se você quiser deixar uma palavra final aí para quem está acompanhando, a gente já vai encerrar. Cara, queria agradecer o convite de novo e agradecer as pessoas que acompanharam aí. E cara, só agradecer mesmo. Gratidão aí pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto que é tão interessante e é inspirador. Um assunto que eu gosto muito. Perfeito. Então, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até este momento, pedir para que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, siga as redes sociais do Polo Digital para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na comunidade empreendedora da nossa região e até o próximo Café Digital.